Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Karina Jacques, a sua professora de Direito Constitucional. E neste vídeo eu vou comentar com você a questão de número 3 do 17º Exame de Ordem, segunda fase, prova de Constitucional. Essa questão fala sobre processo legislativo e ela fala especificamente da medida provisória. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para um outro vídeo mais teórico, falando um pouco mais da medida provisória, já que ela é um tema bem detalhado na Constituição. A medida provisória está no artigo 62. Então, se você quiser acompanhar a leitura do enunciado desta questão, eu estou usando a prova 1, eu sempre uso a prova 1. Então, você pode abrir aí no site da FGV, a prova 1, questão 3, 17º Exame de Ordem. E se você quiser acompanhar os comentários, abra sua Constituição no artigo 62. O artigo 62 é o que trata das medidas provisórias. Vamos então à leitura do comando da questão. A questão diz o seguinte, a FGV disse o seguinte na questão. A medida provisória Z, MP-Z, editada pelo governador do estado H, com o propósito de diminuir o alto grau de evasão escolar, regulou a concessão de bolsas escolares a alunos carentes matriculados em escolas públicas estaduais. Karina, pode um governador expedir medida provisória? Pode, perfeitamente, desde que haja previsão dessa espécie normativa na Constituição Estadual daquele estado e que seja observada a simetria constitucional com a Constituição Federal, que é o modelo. Preenchendo esses requisitos, é totalmente constitucional o governador expedir medida provisória, obedecendo às regras dela, obviamente, né? Aí, continuando a leitura. Em virtude de crise política que surgiu entre o Executivo e o Legislativo, a referida medida provisória não foi convertida em lei. Ultrapassado o prazo de 60 dias, então ela não foi convertida em lei, ela saiu do ordenamento jurídico. Quando ela é rejeitada ou quando ela perde eficácia por decurso do prazo, a partir da rejeição ou da perda da eficácia por decurso do prazo, começa a contar um prazo de 60 dias para que o Congresso Nacional espeça um decreto legislativo para tratar sobre a matéria. Aí o que acontece aqui na questão? Diz que ela não foi convertida em lei, não diz qual foi a modalidade, mas diz que, continuando a leitura, ultrapassado o prazo de 60 dias, a Casa Legislativa não disciplinou as relações jurídicas surgidas no período em que a MP-Z vigorou. Ora, o que diz a Constituição no artigo 62? Que rejeitada ou tendo perdido a eficácia por decurso do prazo, a MP sai do ordenamento jurídico e aí começa a contar um prazo de 60 dias para que o Congresso Nacional espeça um decreto legislativo para tratar sobre a matéria. Caso ele não faça nesse prazo, as relações jurídicas efetivamente ocorridas na época da vigência da MP passam a gerar efeitos, ok? E aí é direito adquirido. Então, olha só. Ultrapassado o prazo de 60 dias, a Casa Legislativa não disciplinou as relações jurídicas surgidas no período que a MP vigorou. João, que se beneficiou por 3 meses da referida bolsa, apreensivo, relatou a Carlos, um amigo, servidor da Assembleia Estadual, que teme ter de devolver a totalidade do valor recebido. Ele não tem que devolver, tá? Porque, como não foi regulamentado por decreto legislativo, as relações jurídicas efetivamente ocorridas na época da vigência da MP passam a gerar efeitos, né? Passa a ter direito adquirido, João, né? O servidor da Assembleia tem de devolver o valor recebido. Carlos, que é o amigo servidor, tranquilizou-o e informou-lhe que a crise política foi debelada, de modo que a Assembleia Legislativa apenas aguarda a reedição da MP, a fim de convertê-la em lei, ainda no mesmo ano legislativo em que a MP-Z perdeu eficácia. Aqui tem informação. Ela perdeu eficácia por decurso do prazo, né? Pelo menos eu concluo aqui. Senão teria dito MP foi rejeitada, né? Ok. Considerando que a Constituição do Estado H regulou o processo legislativo em absoluta simetria com o modelo usado na Constituição Federal, responda aos itens a seguir. Respondeu aqui ao nosso primeiro comentário. Se está na Constituição do Estado a previsão de medida provisória, obedecendo o princípio da simetria em relação à Constituição Federal, está tudo na paz, está tudo ok. Vamos às perguntas. João terá que devolver
aos cofres públicos o dinheiro recebido a título de bolsa? Não, ele não terá que receber. Por quê? Porque se o Congresso, se a Casa Legislativa, no caso aqui a Assembleia Legislativa, não regulamentou por decreto legislativo a matéria tratada no MP, no prazo de 60 dias após a sua rejeição ou perda de eficácia, aquelas relações jurídicas efetivamente ocorridas passam a ser protegidas definitivamente pela MP, tá bom? Aí o que disse a FGV sobre isso? Não, João não precisará devolver o valor recebido a título de bolsa, já que, conforme informado na questão, a não edição do decreto legislativo que regulamentasse as relações jurídicas estabelecidas pela MPZ, no prazo de 60 dias após a perda de sua eficácia, acabou por implicar o reconhecimento dos efeitos jurídicos produzidos no período em que a MP esteve vigente, nos termos do que informa o artigo 62, parágrafo 11 da Constituição Federal. Porque a gente está usando o princípio da simetria, não é? Já que a gente não tem aqui o texto da Constituição do Estado H, a gente vai usar a referência da Constituição Federal. Você, na sua prova, você não vai ter a Constituição dos Estados, você vai ter a Constituição Federal, ok? Na B, a pergunta da B. A informação passada por Carlos a João encontra-se em harmonia com a simetria constitucional? Qual foi a informação passada por Carlos a João? Que a Assembleia Legislativa estava só aguardando a reedição da MP no mesmo ano legislativo, na mesma sessão legislativa, para poder aprová-la. Não pode, tá? Ela tem que esperar a sessão legislativa que vem. Então, vamos para a resposta da FGV. Não. Se a informação encontra-se em harmonia com a sistemática da Constituição. A FGV respondeu, não, pois no caso em referência, tendo a medida provisória perdido a eficácia, vedada seria sua reedição na mesma sessão legislativa, que é o ano legislativo, né? Nos termos do que informa o artigo 62, parágrafo 10º da Constituição Federal. Ok? Então, os comentários, o espelho da FGV ficou conforme o nosso comentário. E se você quiser saber mais sobre medida provisória, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para um vídeo teórico sobre medidas provisórias. Eu adoro medida provisória, adoro o detalhamento do processo legislativo dela, ok? E se você quiser assistir outros vídeos, ficar atualizado nas dicas de direito constitucional que a gente posta aqui neste canal, te inscreve no canal. Te inscreve no canal e clica no sininho, porque toda vez que eu lançar vídeo novo, tu vai ser informado, vai ser notificado da chegada de um vídeo novo, tá bom? Te espero aqui, como sempre. Até mais!